Tendo em vista o interesse que eu tenho percebido das pessoas que assistem esse vídeo com relação ao desenvolvimento do lado direito do cérebro, eu resolvi colocar uma sequência agora de aulas e exercícios que vão ajudar a você que tem interesse em desenvolver o seu lado direito a realmente começar a utilizar ele, aproveitar melhor o seu cérebro. Para quem não assistiu, eu recomendo que assistam os 3 primeiros vídeos, ou os vídeos que explicam a teoria sobre o lado direito do cérebro, né? Como é que funciona a coisa, para depois começar essa sequência que nós estamos iniciando agora. Nesta primeira, eu gostaria de explicar o seguinte também. Para atingir o lado direito do cérebro, nós temos que usar coisas que o hemisfério esquerdo não sabe fazer e que o direito é que sabe fazer. E a principal que a gente vai encontrar é justamente imagens. Então, nós vamos ser obrigados a trabalhar com desenho para que eu consiga atingir o lado direito do cérebro. Eu não vou estar ensinando desenho aqui para vocês, mas nós vamos utilizar do desenho para desenvolver o lado direito do cérebro, ok? Então vocês não se assustem, mas nós vamos ter que desenhar e rabiscar bastante, tá bom? Porque é aí que nós vamos realmente forçar a utilização do lado direito do cérebro, que é a função principal, aí a mais fácil para a gente atingir, que é a enxergar imagens, enxergar as figuras, as coisas, ok? Então vamos lá. Para começar, a primeira coisa que eu sugiro para vocês, e a gente sempre quando dá esse curso faz, é que você pegue 4 folhas de sulfite e faça 4 desenhos para registrar como é que você começou a fazer esse treinamento. Porque é muito fácil as pessoas, quando chegam no final, não se lembrarem de como desenhavam ou como faziam as linhas, a diferença que essa sequência de exercícios traz, esse treinamento traz. Então, para que você guarde essa lembrança e tenha um comparativo, é importante que você faça esses 4 desenhos. Quais são esses 4 desenhos? Então, o primeiro desenho que eu gostaria que você fizesse seria uma pessoa. Desenhar uma pessoa. Pegue uma pessoa qualquer, ou você mesmo pegue um retrato e desenhe esse retrato e guarde. Não importa se ele ficou bom, se não ficou bom, não precisa se preocupar. É para registrar como você está desenhando neste momento da sua vida, como você está vendo as linhas nesse momento da sua vida. Então, faz um rosto. Numa segunda folha, é interessante você desenhar a sua mão, coloca a sua mão, observe a sua mão e vai desenhando a sua mão aqui na folha. Tá? Um terceiro desenho interessante para se fazer seria uma perspectiva. Escolha um objeto qualquer, uma mesa, uma cadeira, um banquinho, uma coisa simples, não precisa ser muito complicada não. E registre o desenho dessa perspectiva, vamos dizer, esse objeto. Okay? Tá bom? E, por último, um rosto. Pega o rosto de uma pessoa, não nós fizemos uma pessoa inteira, agora vamos fazer só o rosto da pessoa. Vamos fazer o rosto de uma pessoa e nós temos o registro aí que nós podemos depois observar de várias coisas diferentes. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer agora para começar esse treinamento, que vai ser através de figuras e de traços, como já falei, é perder o medo do papel. A gente, quando vê aquela folha branca na frente, fica assustado. Puxa, e agora? O que eu faço? Se vocês assistiram os vídeos anteriores, os que explicam a teoria, mostram que a gente deixou de desenhar lá atrás, aos 10, 12, 13 anos, quando a gente percebeu e a nossa crítica foi suficiente para dizer, puxa, eu não sei fazer isso, abandona. Okay? Então o nosso desenho é o mesmo que a gente fazia naquela época. Então nós temos que começar perdendo o medo do papel. Vamos começar perdendo o medo desse papel, ok? Então eu quero que vocês peguem uma folha de sulfite branca
E nessa folha de sulfite vocês vão fazer linhas à vontade, desenhar à vontade, sem pensar, só rabiscar. Linhas horizontais e verticais. À vontade você vai riscando como quiser, tá? Sem se preocupar. E a hora que você achar que tá legal, você vai parar. Ok? Este é o primeiro exercício, para soltando o teu traço, rabiscar sem se preocupar. Ok? O ideal é que você vá fazendo esses exercícios e esse vídeo e vá pausando, tá? Porque agora, por exemplo, é o momento em que você dá uma pausa, faz o trabalho e aí volta na continuação a assistir, ok? Não vai andando, não vai assistindo antes de fazer porque não tem muito sentido. Tem coisas que é uma sequência, você precisa seguir essa sequência, tá bom? Então vamos lá, é hora de você dar uma pausa, fazer esse exercício e terminando você volta à continuação. Muito bem. Agora, nesse próximo exercício que eu quero é uma nova, pega uma outra folha de papel, sulfite, e nessa folha de sulfite você vai fazer linhas também à vontade, só que em vez de horizontais e verticais, linhas inclinadas quaisquer. Inclinadas de qualquer forma, simplesmente linhas inclinadas, tá? E vai parar também a hora que te der vontade, tá bom? Vamos lá. O próximo exercício, nós vamos pegar uma folha de sulfite e agora sim, o que nós vamos fazer? Nós podemos usar todas as linhas, tanto as horizontais e verticais como as inclinadas, fazer losangos, como a gente quiser, ok? O exercício é o mesmo. Linhas horizontais, verticais, inclinadas, ok? E nós vamos preencher todo esse até o momento que eu achar que tá bom. A hora que eu achar que tá bom, eu posso parar. Ok? Vamos lá então. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês observassem esse último trabalho que tem todos os tipos de linha e vocês vão perceber que ele está dividido em várias áreas. Sobrou vários espaços aqui. Eu quero que você faça uma decoração nesse trabalho. Como é que é essa decoração? Você que vai escolher esse quadrado, por exemplo, aqui eu quero fazer listadinho. Vou fazer este aqui também listadinho. Esse outro aqui também listadinho. Esse aqui eu vou preencher. Esse eu preenchi. Esse eu preenchi. Pintei. Esse também. Ok? Esse daqui eu quero fazer quadrados. Esse aqui eu quero encher de pintinhas. Esse também. Quadradinhos nesse. Ok? Outra listado de outro formato. Outro pintadinho. Ok? Então você vai decorar o seu trabalho da maneira que você quiser, com quantos formatos você quiser, quantos patterns você quiser, quadradinho, pintadinho, rabiscadinho, cheio de florzinha, da forma que você quiser, ok? Vamos lá então. Vamos voltar então. Eu espero que vocês tenham decorado até o momento em que vocês gostaram. Não precisava ter preenchido tudo. O que vocês acharam? Ficou bacana? Ficou
ficou legal? Ficou um trabalho interessante, diferente? O que você acha? Dá uma olhadinha. Eu acho que muitos desses trabalhos às vezes ficam bem bacanas. Você quer ver só? Olha só, dá uma olhadinha nesses trabalhos aqui. Miró são trabalhos bem parecidos. Claro, não estou. É só um efeito para efeito comparativo, mas não são semelhantes. São áreas pintadas, são trabalhos, são desenhos livres, harmônicos e que ficam bonitos. Ok? Então percebe que não é nenhum bicho de sete cabeças você começar a fazer arte. Tá bom? Bom, perdido esse medo do papel e desenhando a nossa primeira obra de arte, nós vamos agora realmente começar um exercício que vai já mexer com o nosso lado direito do cérebro, ok? Vamos lá, deixa eu preparar aqui. Vamos lá, vocês lembram que o que a gente tinha falado com relação ao lado direito do cérebro e o lado esquerdo, a questão principal é a observação. O lado esquerdo, ele não tem paciência, ele é muito simbólico, ele reduz todas as nossas imagens, todos os objetos que a gente vê, a símbolos. Ele olha e vê uma porta, ele vê um retângulo que é usado para fechar um objeto. Ele vê uma cadeira, ele vê um tablado com um encosto com 4 pezinhos para você sentar. Ele não distingue uma da outra, nem no formato, nem no tempo. Entendeu? Então, essa é a grande diferença do lado esquerdo e do lado direito. O lado direito não, ele atenta justamente para os detalhes. É ele que enxerga a imagem. Então, quando o lado direito, o lado esquerdo, te contando uma cena, é um livro descrevendo. Quando você está lembrando com o lado esquerdo, você está lembrando palavras, ele está falando como é. Quando você está vendo com o lado direito, você está enxergando uma foto. Você fecha o olho e enxerga aquela foto. Você enxerga realmente os traços, o objeto como ele é naquele momento. E é isso que nós vamos começar a treinar, a observar, porque o hemisfério esquerdo não tem a paciência, não consegue ter paciência de observar, olhar o traço, porque desenhar e ver as figuras é simplesmente observar as linhas. Se eu falar para você, olha, uma linha inclinadinha aqui, você faz a linhazinha, uma linha retinha ali, você faz, é uma curvinha, você faz. Mas para você fazer essas linhas simples, você tem que enxergar. E como o hemisfério esquerdo não quer perder tempo, ele tem aqueles símbolos dele, ele olha e já ele cria na cabeça dele o símbolo e não observa, não tem a paciência de observar. E nós vamos começar a desenvolver essa paciência, esse observar, que na verdade você vai perceber que ele é relutante. Por quê? Porque para conseguir olhar, nós vamos forçar. Esses exercícios, eles são meios assim, vamos dizer, ele te força um pouquinho. Por quê? Porque o lado esquerdo não quer deixar o lado direito entrar e observar. Por quê? Porque o lado esquerdo, como já falei no começo dos vídeos lá, nos outros 3 vídeos, ele está preocupado com a nossa sobrevivência. Então, ele não quer deixar o direito assumir e fazer o que é função dele. Mas é isso que nós vamos começar a treinar agora. Entendeu? Por quê? Porque se a gente não observar, o exercício não sai. Então nós vamos tentando e fazendo, vocês vão perceber que durante o exercício, em alguns momentos fica mais fácil, depois começa a ficar difícil de novo, porque ele deixa o lado direito observar e fazer, depois ele não deixa mais, e aquele conflito começa, e é assim que nós vamos trabalhar nesse treinamento, que é justamente ensinar o lado esquerdo que ele está fazendo um serviço que não é dele e mal feito. E que ele não perde nada, aliás, ele ganha muito em deixar o lado direito fazer a sua função, porque aí os dois juntos vão aprender a trabalhar juntos e é aí que nós vamos obter os grandes resultados que a gente quer. Então vamos lá, esse exercício é muito interessante e é assim. Do lado de cada folha, vocês vão me desenhar como se fosse um rosto. Imagina um rosto assim, mas de qualquer jeito, ó. Uma testa, um olho, aí de repente o nariz, a boca e o queixo e o pescoço.
Percebeu? De qualquer forma, não precisa, não tem que ser nada perfeito. Simplesmente o traço num formato que eu falei aí para ser como se fosse um rosto. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma linhazinha embaixo e em cima e fazer um paralelo aqui, ó. Tá bom? E o que eu vou ter que fazer? Eu vou observando esta linha e com esta mão aqui eu vou fazendo exatamente a linha contrária, tá? A linha contrária. Procurando representar o máximo de que fique igual. Dobrando a figura, perceberam? É isso que eu vou fazer. Tentar representar essa linha, esta linha aqui, de forma contrária do lado de cá. E para que eu consiga fazer isso, eu tenho que observar perfeitamente esse lado. Senão eu não consigo reproduzir do outro lado. Esse aqui é o inverso desse. Como vocês podem perceber, esse exercício chama-se vaso-rosto. Por quê? Porque na verdade é um rosto que foi feito dos dois lados e acaba virando um vaso. Perceberam? Muito interessante. Façam bastante desse exercício, tá? E vocês vão perceber que em certos momentos a mão aqui caminha facilmente, aí ela começa fica mais difícil de novo, aí ela vai mais fácil. Tem momentos que fica muito fácil fazer o desenho. São os momentos em que o hemisfério esquerdo deixou o direito observar e fazer o trabalho. Tá bom? Depois que vocês fizerem bastante desse daqui, tá? Agora vamos dar uma pausinha e nós vamos voltar para fazer um próximo que é um pouquinho diferente. Agora nós vamos fazer um exercício um pouquinho diferente. Aquele exercício anterior, que é aquele rosto é um rosto bem simples e na verdade o hemisfério esquerdo ainda ele pode facilmente fingir que está copiando e fazer os traços semelhantes simplesmente desenhando um rosto simbólico, porque não é um rosto perfeito, e enganar a gente. Então esse exercício ele está modificado. Como é que nós vamos modificar esse exercício? Nós vamos fazer um rosto também, só que esse rosto, qual é a diferença para o outro? É que esse rosto a gente chama de monstro, é como se fosse um monstro. Então ele é todo deformado. O que é isso? A testa dele tem irregularidades, entendeu? Aí o olho dele é um olho esquisito, o nariz é pontudo, entendeu? Tem umas verrugas. Aí a boca dele tem uns dentes doidos. E o queixo é que nem uma bruxa, ó, que gozado. Por que nós vamos fazer nesse formato? Por quê? Como esses traços, eles não lembram um rosto comum, para que desse lado fique igual, eu tenho que realmente observar. Se eu não observar corretamente isto aqui, este lado não vai sair igual, nem parecido, como era o caso anterior. Entendeu? Então, lentamente nós vamos acompanhando, tá? E procurando fazer exatamente o que eu vou observando do outro lado, tá? Lá. E repetir exatamente
Entendeu? Então, se eu não observar exatamente o traço, eu não consigo representar. Eu estou fazendo aqui de forma bem rápida, só para vocês entenderem como é que funciona o exercício. Mas a ideia é que quando eu estou fazendo o traço, eu não consigo identificar o que é que eu estou fazendo. Eu venho descendo, quem que imagina que isso aqui é um olho, entendeu? Então eu estou, na verdade, tirando a possibilidade do meu hemisfério esquerdo tentar fazer um símbolo ou enganar, e ele tem que realmente deixar o lado direito do cérebro observar o traço para que ele saia igual, ou pelo menos assim, semelhante, né, o máximo possível. Sinal que eu observei, que eu vi para onde estava indo, que linha que era, como é que ela era. Tá bom? Esses exercícios repitam bastante vezes, até sentir que realmente em alguns momentos você fica mais fácil, aí volta um pouquinho, fica difícil novamente, aí fica fácil. Quando fica fácil, tenha certeza que é o seu hemisfério direito que está trabalhando, tá bom? E quando você achar que já fez o suficiente, vamos partir para o próximo treinamento, um próximo vídeo.